Tá ótimo. Então todo mundo aqui. Pois bem, bem-vindos a mais uma live aqui, uma live com a Espanha Mais, Marcelo, Amanda. Olá, muito boa noite. Boa tarde, né? Boa noite e boa tarde. Boa noite, bom dia lá no Brasil, né? Em algum lugar também, né? Mas ó, mais uma live para vocês, para a gente esclarecer dúvidas relacionadas à estrangeiria, documentação, homologação, enfim. A gente recebe muita pergunta relacionada a vários temas que fogem da nossa alçada, né? E hoje a Amanda também vai aproveitar para explicar um pouquinho sobre as atualizações que vêm acontecendo no sistema da Espanha, né? Exatamente. Não, desde a nossa última mega live aqui no YouTube, a gente teve 3 grandes momentos, né, desde mais ou menos final de julho para cá, que mexeram bastante com esse tema de estrangeria, nacionalidade e até homologação de estudos, ou seja, nos nossos 3 principais temas. A primeira delas é a atualização do regulamento de estrangeria. Trouxe muitas novidades para os estudantes, né? Que agora estudantes que vêm para cá, por exemplo, num curso universitário, ou mestrado, ou doutorado, podem trabalhar já de imediato, sem pedir uma autorização de trabalho, né? Sem ter uma proposta de trabalho por 30 horas semanais, seja por conta alheia ou por conta própria. E também outra grande novidade é que se pode alterar essa instância para estudos para uma autorização de residência e trabalho por conta alheia ou por conta própria, ou até mesmo uma não lucrativa, antes daqueles 3 anos que o estudante precisava ficar aqui prorrogando. Então assim, veio para cá, estudou ali um master, 12 meses, no final desses 12 meses teve uma proposta de emprego, modifica já para uma autorização de residência e trabalho por conta alheia. Então essas foram umas grandes modificações. Outra coisa que trouxe pra gente de bastante interessante, arraigo para formação. Tá aqui há 2 anos, irregular, não teve como fazer um arraigo laboral, ou seja, não trabalhou por 6 meses, não cotizou, tem a possibilidade de se inscrever ali num curso de formação, tem uma lista de cursos de formação que o CEP divulga e que as oficinas de estrangeria também divulgaram na instrução, que você vai obter uma regularização. É algo bastante peculiar, porque não permite o trabalho ainda. Mas se você acaba o curso, por exemplo, um curso de 6 meses, nesses 6 meses você já tem uma proposta de trabalho, você pode também já modificar. Ou seja, a gente nota muito que eles estão priorizando formação, ou seja, eles querem que o estudante acabe o curso e fique aqui. Da mesma forma, se você está irregular, vamos se formar e eles querem que você fique, você modifique para uma residência, né? A gente teve algumas modificações também que a gente está tendo um pouquinho de problema, por exemplo, agora um cônjuge ou um filho, um descendente, ou até mesmo um ascendente de um espanhol, ele deixou ali de ter somente a possibilidade de solicitar a tarjeta de familiar cidadão europeu para solicitar também um arraigo familiar, tá? Isso é mais fácil naquele sentido de que não precisa comprovar os meios financeiros. Então, por exemplo, veio para cá, sou mulher de um espanhol, mas meu marido não tem como comprovar meio financeiro, né? Então, tem a possibilidade de entrar com arraigo. A questão que a gente está tendo é que eles estão impedindo de entrar também com a tarjeta de familiar, que é um trâmite mais rápido. Então a gente está aí rebolando um pouco as oficinas de estrangeria, mas, gente, no final é sempre uma boa opção, porque não tem que comprovar meios financeiros para muita gente, é algo bastante importante. E permite também, pelo arraigo familiar, que o espanhol possa trazer seu ascendente maior de 65 anos sem ter que comprovar que está a cargo. Então, modificação muito importante também. Gente, a alteração do regulamento trouxe N modificações, outras, eu acho que essas são as mais importantes, assim, que eu estou sempre comentando, mas a gente tem ali um vídeo também nosso no Instagram que fala sobre todas as modificações que existiram, que tiveram, mas essas são as principais, as que a gente mais está trabalhando. Lei de memória democrática, pessoal. Esta é a lei que todo mundo está esperando há muito tempo. Por quê? Porque vai permitir que netos de espanhóis, que até então não era permitido, possam ter acesso à nacionalidade espanhola, tá? E a gente consegue até, trabalhando corretamente, se os consulados e registros civis colaborarem, até que bisnetos possam obter. Porque, por exemplo, se eu poderia, como neta de espanhol, aceder a essa lei. O meu filho, como bisneto, não pode. E se ele é maior de idade, ele não poderia nem mesmo se eu obtivesse. Mas se eu obtiver rápido, ele, por esta lei, por eu ter obtido por esta lei, ele também pode pedir. Mas tem que estar em vigor a lei. E a lei só vai valer por 2 aninhos. Então, pessoal, tem que correr, tá? A gente está ali batalhando com os consulados, a maioria ainda não abriu a cita específica, mas a gente já está colhendo documentação com os clientes que estão fechando com a gente,
para assim que abrir, já dar entrada, tá? Basicamente, a lei falava somente em filhos e netos de espanhóis que saíram da Espanha na época do regime de Franco, filhos e filhas de espanholas que quando viajaram, foram ao Brasil, né? A gente está falando de brasileiros, casaram com estrangeiros, perderam essa nacionalidade espanhola e não puderam passar para os filhos, né? E filhos daquelas pessoas que obtiveram a nacionalidade por meio da Lei de Memória Histórica, ali em 2007, né? Porém, veio uma instrução do Ministério da Justiça, que a gente teve gente perguntando aqui, que ampliou isso. E aí vieram os consulados e ampliaram ainda mais. E falaram o seguinte, qualquer neto pode obter. Gente, a gente tem que ir com calma com isso, porque assim, é entendimento de alguns consulados, registro civil daqui já está se negando, assim, tem que ir com calma. O que eu estou passando para os meus clientes? Quer tentar como neto, sem ter nenhuma dessas características? Vambora, a gente tenta. Mas, enfim, tem que ir com um pouco de expectativa à realidade. Pode ser que não vá adiante. Se você é filho ou filha, neto ou neta de espanhol que saiu da Espanha entre 1936 e 1955, bora, vamos lá, tá dentro do direito, tem pouquíssima coisa para comprovar, tá? Somente que saiu da Espanha nessa época e chegou em um outro país. Se você é filho ou filha, neto ou neta de espanhol que saiu da Espanha entre 1956 e 1978, tem que comprovar a condição de asilado político. Tá? Tem que ter um documento que saiu na Espanha nesta condição. Tá? E os outros supostos tem que comprovar, ou seja, que sua mãe, no caso, perdeu a nacionalidade por ter se casado com um espanhol e a Lei de Memória Histórica vai estar ali no registro de nascimento espanhol da sua mãe ou do seu pai, que adquiriu por meio dessa lei, então é bem mais fácil de comprovar. Gente, essa é uma novidade que todo mundo está esperando e que tem que correr atrás, porque não se esqueçam, são 2 anos. Muita gente perdeu a Lei de Memória Histórica. Por que só 2 anos? Porque eles querem. E demora um ano pra cita. Exato, mas é isso mesmo. Porque, gente, o Consulado de São Paulo, ele travou o sistema de cita dele agora, mas até mais ou menos um mês atrás ele estava dando cita para registro civil, que é essa cita que a gente tem que pedir, para julho de 2023. Né? Eles, literalmente. Eles se comprometeram a disponibilizar mais cita, por isso que está travado o sistema deles. Mas assim, a gente tem clientes aqui na Espanha, porque você solicita essa nacionalidade no seu domicílio, onde você reside. Então assim, tem muitos clientes que me ligam e falam assim, não, eu vou para a Espanha solicitar aí que eu sei que é melhor. Não pode, gente. Para você solicitar aqui, você tem que comprovar que você está empadronado no lugar, que você é residente legal na Espanha. É mais tempo. Exatamente. E a gente tem clientes que estão aqui, que residem legalmente aqui, e a gente está ligando nos registros civis, a resposta que a gente obtém muitas vezes é que eu não sei do que a senhora está falando. Gente, é sério. Como assim? É sério. Então a gente está comprando essa novidade para os registros civis, está sendo super bacana instruí-los, contar para eles essa super novidade. Espero que eles assistam a live. Não, de graça, né? Você tá ali instruindo. Então, gente, é isso. A gente tem que contar com a boa vontade de todo mundo aí do registro civil e do consulado para seguir adiante, mas é uma super oportunidade. Terceira novidade, novo regulamento para homologações, equivalência e convalidações de estudos. Basicamente, não teve alteração na lei, ou seja, continua sendo da mesma forma que você vai solicitar. Porém, depois de 3 anos modificando quem faz a equivalência, homologação e a convalidação, que em princípio era o Ministério da Educação, passou para o Ministério da Ciência e Inovação e agora se criou o Ministério das Universidades já há algum tempo. E agora ele está responsável por isso efetivamente, ele criou a sede eletrônica dele, agora absolutamente todos os procedimentos você consegue visualizar de lá, não estou dizendo que é fácil, às vezes tem que buscar, eles registraram cada um com o número que deu na telha deles, então tem que buscar, mas todos já estão registrados nessa sede, e todos os procedimentos serão eletrônicos e a entrada vai ser por essa sede. Então, por meio desse Real Decreto, eles criaram um procedimento caixinha, tantos dias para analisar o documento, tantos dias para passar por essa análise, tantos dias por essa análise, que somados dariam 6 meses. Padronizaram, exatamente. E diminuiu o tempo, né? Exatamente. Eles se comprometeram também a agilizar os procedimentos antigos, tá, pessoal? Tem muita gente perguntando pra gente, vale a pena entrar de novo? Eu ainda não sei a resposta disso exatamente. Eu não estou entrando de novo para os meus clientes. Algumas assessorias especializadas somente em homologação até dizem que está valendo a pena, que pode utilizar a mesma taxa, mas eu honestamente me preocupo um pouco com isso, porque aí você vai ter um procedimento ali ainda pendente, por mais que você solicite o cancelamento, e não sabemos exatamente se a coisa de 6 meses vai realmente adiante. Então você vai
entrar mais pra frente na fila, sendo que já existia uma coisa em andamento. Eu tô esperando um pouco pra ver, primeiro, se esses 6 meses vão realmente ser levados a sério. E segundo, se eles não vão realmente agilizar os expedientes que estão parados ali, tá? Mas não foi uma alteração no procedimento. Os documentos são os mesmos. Facilidade, uma rapidez. Exatamente, Ali, né? as taxas são as mesmas, digitalizaram né? tudo, exato, isso mesmo, tá? Isso, além de tudo, eles deixaram bem claro nessa resolução que em algum momento a gente vai ter que compulsar os originais. Então, pessoal, ainda que você tenha entrada no Brasil, em algum momento você vai ser chamado no consulado, ou se vocês contratam um agente que está aqui na Espanha, tem que mandar os originais para cá pra gente ir lá mostrar para ele os originais, tá? Eu acho que de novidade super é isso que a gente teve, né? E aí passamos aí para as dúvidas que o pessoal tem. De bola. Documentação para homologar. Documentação para homologar, gente. A gente tem que sempre separar, tá? Homologação e equivalência. Homologação, profissões reguladas, como a sua, odontologia, medicina, engenharias, fisioterapia, todas essas profissões que são reguladas, ou seja, que exigem que você se colegie tem um órgão, depois, né? Exatamente, tem um órgão que fiscaliza. Para essas profissões é o diploma apostilado, traduzido, o histórico escolar apostilado, traduzido. Importante que conste tudo no histórico, ou seja, os anos que você estudou, as horas letivas, quantos créditos foi, todas as matérias, tudo isso bem detalhado. O plano de estudos, que é aquele calhamaço que você não precisa traduzir inteiro, obtém o plano de estudos, pede na universidade um certificado de que você, com o documento tal, cursou aquele plano de estudos inteiro, apostila esse documento e traduz somente esse documento. Importante dizer que na sede do Ministério das Universidades atualmente, eles não estão nem mesmo pedindo para você apresentar o plano de estudos. Eles estão falando que se eles quiserem, eles pedem. Exatamente. Então a gente não está apresentando ali, esperando eles verem o que eles vão fazer. No caso da equivalência, nem precisaria apresentar o plano de estudos. Diferença principal também entre homologação e equivalência. A homologação exige o DEL B2, que a Renata acabou de me corrigir aqui, que eu tinha falado que tinha para fevereiro é só o A2. B2 só em abril. E essa documentação tem validade, né? Porque, por exemplo, eu não posso te entregar ela agora. Pode, essa não tem validade. Não tem. Não tem validade. Não tem validade. Você pode me entregar quando você quiser. Não porque eu ia até esperar fazer o DL para poder... Não tem validade, essa documentação não tem. O que tem, documentos que têm validade aqui na Espanha são as certidões de nascimento, por mais que as pessoas me falem muitas vezes, mas é que eu só nasci uma vez, como esse documento tem validade? Mas eles entendem que tem, porque sei lá, vai que você morreu nesse meio tempo, você casou nesse meio tempo de validade, né? A validade desse documento aqui para a Espanha é de 6 meses, tá? Então, lógico, às vezes ali você vai num processo de nacionalidade, eles têm que aceitar uma certidão mais antiga, mas eles também podem pedir uma nova. Então, pra gente evitar problemas, sempre a validade ali dos 6 meses. Então, certidões de nascimento, casamento, enfim, óbito, quando é necessário comprovar óbito, em alguns processos é necessário a gente comprovar, e antecedentes penais, que a gente tem que sempre ver a validade do país de origem, alguns são 3 meses, alguns são 6 meses e alguns são 1 ano, porém a Espanha não reconhece 1 ano de validade dessas certidões, ela reconhece até 6 meses sempre. Legal. Perfeito. Vamos abrir uma ronda daqui? Já tem uma galera aqui, todo mundo que está aí, bem-vindos aí, quem está chegando, quem está com a gente aqui. Vou começar aqui com o Diego, ó. Boa tarde, é possível alterar o visto sem fins lucrativos antes do primeiro ano completo? É possível em algumas situações muito peculiares, tá? A primeira delas é se você conseguir uma proposta de emprego para profissional altamente qualificado. Profissional altamente qualificado, sempre lembrando, ou a empresa tem algumas características específicas, mais de 250 funcionários na Seguridade Social, um valor X de investimento que ela investiu na empresa, ou o profissional altamente qualificado tem um diploma de graduação, que ele tem que apresentar esse diploma. O salário tem que ser superior sempre a 45 mil euros ano. Tá? Então, assim, esta seria a única opção de fazer esta modificação antes do primeiro ano. Além disso, só depois do 10º mês para valer depois do 12º mês, ou seja, do momento que caducar efetivamente. Eu não sabia que podia mudar o visto de residência lucrativa. Ele tem validade de 1 ano, né? Aí no final de 1 ano você pode solicitar. Não, você modifica. Tanto para uma autorização de residência e trabalho por conta alheia, se você tem a proposta de emprego, por conta própria, se você tem um projeto para desenvolver aqui na Espanha, ou renova a residência. Ou no caso do profissional altamente qualificado, você pode mudar a qualquer tempo antes. Que bom. Legal. Bom, hein? Indo com visto de estudante para estudar idioma, eu posso trabalhar?
Pode trabalhar, mas nesse caso específico, você tem que ter uma proposta de emprego e o seu empregador solicitar a sua autorização de trabalho. Lembrando que esse trabalho tem que ter a ver com o curso que você está realizando, são apenas 30 horas semanais e não pode intervir na carga horária do curso. Tá. E de idioma, então? Ela teria que estudar alguma coisa relacionada a... Não, idioma idioma é o mais amplo que existe, tá? Então, assim... Eu vou trabalhar numa cafeteria, porque eu vou falar espanhol, tem a ver, mas aí tem que ver a questão da carga horária. Se você obteve o visto para estudar das 2 até as 8 da noite, até as 6 da tarde, por exemplo, daria mais ou menos o horário, como é que você vai trabalhar? Que horas? Só no café da manhã. Exatamente, então assim, o meio período, né? Tem que ser compatível, pessoal, são 30 horas semanais, mas tem que ser compatível. Lembrando que a gente está enfrentando uma série de denegações de vistos de estudos. Porque, lógico, eles ampliaram a lei, mas eles dificultam nas autorizações. Então, muito cuidado com o curso que você vai se matricular. Tem que ser um curso que te leve à obtenção de um certificado. Se for de idiomas reconhecido pelo Cervantes, mínimo de 20 horas semanais, presencial. Tudo isso muito detalhado, porque eles estão olhando com olhos de lince os vistos de estudos. Cada vez mais as pessoas estão aplicando. Sim. Então... Olá, doutora, tenho cidadania italiana. Qual permissão eu posso pedir para morar aí sem ser por hora contrato de trabalho? Para poder ir legalmente e se aparecer um trabalho eu consiga trabalhar legalmente. Então ela quer vir sem uma proposta de trabalho. É o certificado de residente europeu, não existe outra opção, tá? Então você vem, ou você tem meios financeiros próprios, né? Em torno ali de uns 7.600 euros que você possa comprovar para a oficina de estrangeria, obtém de imediato o seu certificado de residente europeu que permite trabalhar tanto por conta alheia como por conta própria, né? Ou você vem para cá e regular, o europeu nunca vai estar, porque ele não carimba passaporte, então assim, nunca vão saber que você está aqui há mais de 3 meses. Então, muitos europeus que não têm como comprovar os meios financeiros, vêm para cá, vai ficando, na hora que obtém ali uma proposta de emprego, vai na oficina de estrangeria com a proposta de emprego e obtém o certificado, porque ele sai na hora. Então assim, não é um grande problema fazer dessa forma também. Mas não é muito fácil. Não, porque os empregadores falam, cadê seu permisso? Exato. Não tem, então eu não vou dar. A não ser que seja uma pessoa que venha. Tem vezes também que a empresa está naquela demanda, né? Ela quer uma coisa mais rápida. E eles não têm noção, porque na hora que eles falam em estrangeria, eles já imaginam tipo 6 meses, tem que apresentar documento. Eles não sabem que o europeu tem uma diferença, né? E eles não estão interessados em saber. Então, às vezes, você vai ser desclassificado do processo seletivo sem nem saber a razão. Não pode justificar. Exatamente. Né? Tá. É difícil conseguir visto de estudante para quem quer cursar mestrado. Quais os lugares e onde tem mais ofertas de vagas nas universidades? Gente, vagas de universidade eu não manjo não, pra ser muito honesta, tá? Mas não é difícil. Uma vez que você esteja matriculado no curso e cumpra com os requisitos ali, ou seja, comprovação de meios financeiros, seguro-saúde. Se for solicitar pela Espanha, entrando na Espanha, entra pela Espanha, não vai entrar por Portugal, Itália, Amsterdã, porque não tá rolando, pessoal. Eles estão dificultando muito isso também. Então, assim, comprovando todos os requisitos, ainda mais para o mestrado, não tem grandes dificuldades, tá? Vamos lá, sou lojista, como faço para abrir minha loja de celular aí? E aí, Marcelo, como ele faz para abrir a loja de celular? Mas ele pode abrir como autônomo, né? Ele pode abrir como empresa, tá? Autônomo, se é uma loja pequena, acho que até no começo seria melhor. Se for como uma empresa, ele tem que, um pouquinho mais trabalhoso, mas demora umas 3 semanas já tem empresa. Tem que ver o nome da empresa, ver se tem outra empresa com o mesmo nome. Registrar. Fazer o estatuto social, escritura. Abrir conta corrente, daí vai ter o NIF provisório, o NIF provisório, e depois disso ele registra no registro da mercantil, depois vai ter o NIF definitivo. Para o Marcelo é muito simples, pessoal, mas também tem trâmites de seguridade social, de agência tributária e a parte de estrangeria. É lógico que primeiro, se você vai solicitar um visto com base nisso daí de vou abrir a minha loja de celular, então lógico, primeiro você decide toda essa parte com o gestor, ou seja, se eu vou abrir empresa, se eu vou ser autônomo, e aí se for abrir empresa antes, tem que abrir a empresa antes de obter o permisso de trabalho. Então vem para cá, abre empresa, agência tributária, seguridade social, isso tudo que ele falou de registro mercantil, e aí sim que a gente vai solicitar o permisso de trabalho. É o inverso. E Isso você tem que comprovar meios também. Não precisa comprovar meios financeiros atualmente, tá? Essa foi uma das mudanças do regulamento.
O autônomo, quem vai solicitar uma autorização de residência de trabalho por conta própria, não precisa comprovar mais os meios financeiros para sua sobrevivência. Que não era tanto, eram 8 mil por ano, não era tanto em comparação com outras coisas. Mas você tem que continuar comprovando que você tem grana para investir na sua empresa e manter ela aqui, né? E aí o responsável aqui pelo plano de empresa vai falar. Tampouco é muito simples, né? Porque, enfim, você tem que considerar N coisas, né? Tem que considerar se a empresa vai bem, se a empresa vai mal, que eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar eventual funcionário, eu tenho que pagar o aluguel do meu local. Você tem que fazer um plano de 3 anos e apresentar para ver se eles aprovam esse plano, se é consistente, se contrata gente. Não é uma coisa simples de se fazer. Então tem que ter a grana para comprovar esse plano aí, para que esse plano seja consistente. No começo do período que ele vai abrir a loja ou a empresa, vai dar prejuízo. Normalmente você dá prejuízo no começo do período. Você tem que provar que você tem dinheiro para bancar o prejuízo dos primeiros meses de funcionamento da loja. Então tem que ter uma coisa bem amarrada em todos os sentidos. Legal. É importante falar também aqui que o imposto na Espanha não é barato, tá, gente? Gente, se é autônomo. Vai mudar, né, o regulamento de autônomos em janeiro do ano que vem. A gente até vai fazer aí mais alguns posts sobre isso e depois pode até fazer uma live mais específica sobre isso. E aí eles vão colocar por tramos, né, do quanto você vai ter de renda neta, é isso que eles querem fazer, né? Quanto que você vai ter efetivamente de renda e aí você vai pagar por isso. Mas atualmente, basicamente, ele vai me corrigir com certeza, mas são 60 euros por mês no seu primeiro ano como autônomo, isso se não acontecer nada, ou seja, se você não deixar de pagar nada, ano que vem vai ser 80, e depois disso vai para uma mensalidade de quanto? Depende do teu lucro, mas, assim, entre 300 e 1.000. Olha só que bonito. Então, assim, não é baratinho ser autônomo na Espanha, tá? Então, tem muita gente aqui que vem e fala assim, eu não quero comprar, por exemplo, o europeu, eu não quero comprar seguro-saúde, nem comprovar, vou me dar de alta como autônomo. Tipo, querido, você tem certeza? Porque não é muito mais barato que o plano de saúde. É uma bola, né? Você perdeu qualquer passo, você vai gastando. Você vai ter uma rentabilidade de 1.000 euros por mês, 1.200 euros por mês, dentro de 2 anos, que você acaba todos os benefícios que pode ter, você vai pagar 300 euros de INSS, no mínimo, sabe? Então tem que pesar bem isso aí. Legal. Ou seja, muito bom saber que ano que vem eu pago mais. Boa tarde. É difícil o processo de arraigo familiar por ter cônjuge europeu? Aí não é cônjuge europeu, é cônjuge espanhol. Arraigo familiar é somente para espanhol agora, tá? Com a alteração da lei. Não é difícil, é um processo bem simples, com pouquíssima documentação, mas dependendo da província para onde você vai, por exemplo, Madrid, os arraigos estão bem demorados, tá? Só uns 10 meses até você iniciar o processo, até você ter a resolução. Hoje eu recebi, hoje mesmo, muitas solicitações de taxa, que é uma coisa que acontece no meio do processo de arraigo, depois mais ou menos de um mês que eu fiz a solicitação do arraigo. Então isso me indica que talvez eles estejam agilizando o procedimento, tá? Mas é um processo bem simples. Legal. E no caso de ser um europeu que nem eu, sou portuguesa, e o Fê tem o documento através de mim, aí já é? Tarjeta de familiar de cidadão europeu, que tem aquela comprovação dos meios financeiros. Acaba sendo um processo um pouquinho mais burocrático. No seu a gente comprovou com o teu contrato? Foi, né? Sim. Verdade. Gostaria de saber se posso iniciar meu processo de validação do ensino médio pelo Brasil e se isso pode atrapalhar se ele entrar em solo espanhol. Pode começar pelo Brasil, não tem problema nenhum. Atrapalhar não, mas vai ficar uma coisa meio perdida para onde vai sua notificação, porque você vai entrar pelo Brasil, você vai estar com o seu endereço do Brasil, você vai entrar via consulado, né? Na verdade é via embaixada em Brasília, você vai enviar tudo por lá, e aí você vai receber sua credencial lá. Se tiver alguém ali na sua casa para receber isso, acredito que não vai ter problema nenhum. A única questão seria essa, mas atrapalhar o processo em si, o fato de estar aqui na Espanha, não. E se a hora que vier para cá dá para mudar o endereço? Gente, eu não altero nada em Ministério de Educação e Ministério de Universidades, tá? Até que eles me confirmem, até que eles me confirmem que as coisas mudaram lá e que tá tudo certo agora, porque, gente, o que vem de consulta para mim doutor, o meu processo está perdido, por favor, encontre-o, porque alguém mexeu alguma coisa e alguém tentou alterar alguma coisa e o processo ficou perdido, não é brincadeira. Nossa. Então não mexam, colocou lá, esquece. Começa a bota rezar na casa de alguém que vai falar para receber. Olha lá, quanto ao B2, é requerido para ensino médio também? Não. Não, né? Não. Boa tarde, meu esposo é cidadão espanhol, preciso pedir permissão de residência. Peço aqui no Brasil ou aí? Aqui, né? Pede diretamente aqui. Na verdade, assim, existe a possibilidade do visto
para familiar de cidadão europeu ou espanhol. Mas como não é necessário visto para um turista entrar na Espanha e o familiar do cidadão europeu entra junto com o europeu, não tem nenhum cabimento pedir esse visto. A gente solicitou para alguns clientes na época da pandemia, quando não podia entrar aqui. Tinha que provar exatamente, tinha que provar, exatamente. Aí a gente pediu esse visto no consulado, mas foi a única época que isso aconteceu. No mais, gente, vem para cá, porque a autorização em si de residência é pedida aqui, mesmo quando você tem esse visto, tá? A pessoa vinha com o visto só para entrar ali, e aí aqui a gente solicitava. Então tem que ter o carimbinho do passaporte dentro do espaço Schengen. Aqui é um goiano doido para migrar, ó, goiano. Bem-vindo, goiano. Falem um pouco sobre o direito dos ibero-americanos. Bom, eu imagino que o direito dos ibero-americanos que ele quer falar é sobre o de nacionalidade, né? Que existe um benefício aí de todos os ibero-americanos para obter nacionalidade que não precisam aguardar 10 anos, porque a regra geral de nacionalidade, de residência, por residência, é que os estrangeiros têm que aguardar 10 anos, ter 10 anos de residência legal e continuada para solicitar. Então, por exemplo, se um norte-americano quer solicitar uma nacionalidade por residência aqui na Espanha, ele tem que aguardar 10 anos. E os ibero-americanos têm essa vantagem, né? Por conta de toda a dívida histórica da Espanha com eles, pode-se aguardar somente 2 anos e aí pode obter e não tem que renunciar à nacionalidade de origem. Legal. É o que acontece com a gente. Exatamente. Eu estando aí, eu consigo os documentos necessários do Brasil ou eu tenho que voltar para o Brasil para pedir os documentos? Consegue, gente. A gente aqui consegue para todos os clientes, barato não é. Ou você pode ligar para sua mãe, para sua sogra, para sua irmã e eles obterem para você. Não precisa deixar procuração, nada disso. Documentos como certidão de nascimento, casamento, apostilado, documentos de universidade. Documento de universidade até para pedir por e-mail, né? Você manda um e-mail para a universidade e eles enviam. Tem registro lá no Brasil que é solicitação pela internet. Exatamente. Eu solicito pela internet, entregar a minha mãe. Exatamente, então assim, tem essa facilidade. A questão é buscar isso daí e fazer. Mas não dá pra pedir aqui no consulado? Não, no consulado não tem como. Consulado não dá esse tipo de documento. Tem alguns consulados que dão, isso daí depende do consulado do seu país, tá? Não dá nem antecedentes penais, nem certidões em geral, nem apostila, nada. Poderia, né? Eu acho que até seria um procedimento fácil, se você for pensar. Mas... O processo para validar o diploma de administração na Espanha é difícil? É um processo de equivalência. Ele tem praticamente o mesmo processo da homologação, não precisa do DEL, não precisa do B2 e não precisa dos estudos. Não, equivalência não precisa, né? Não. Mas, gente, vamos lá. Eu já falei isso em outras lives. Eu vou praticar aqui advogado do diabo, tá? Porque eu vou estar sendo contra o meu próprio trabalho. Mas toda vez que alguém me liga e fala, eu quero fazer minha equivalência de administração, de jornalismo, de qualquer profissão que não seja regulada, eu falo, qual o seu propósito com isso? Porque normalmente, se você vai procurar emprego, você vai procurar emprego, eles não pedem isso. Eles não pedem. Para fazer um mestrado, não precisa. Equivalência as pessoas fazem para prestar um concurso público, por exemplo, aqui na Espanha. Então, eu fiz a minha equivalência de direito, tá? Porque direito não homologa. Então, com a minha equivalência, por eu ser europeia, para prestar um concurso público aqui, você precisa ser europeu, tá? Então, eu posso prestar um concurso público, uma oposição. Mas aí sim, eu preciso comprovar que eu tenho um título superior equivalente ao título espanhol, que é essa credencial que comprova isso. Mas, gente, procurar emprego, fazer mestrado, isso tudo não justifica. Se quer fazer, fazemos, não tem problema, não justifica. Não é necessário. Não é necessário, Os filhos da minha madrasta têm nacionalidade espanhola. Quando ela tirar dela, eu posso conseguir também, já que ela é casada com meu pai? Nossa gente, peraí. Ela tem um pouco de dificuldade com o assertivo. Acho que ela ser 20 fica legal. Melhor ser 20 fica legal, E tirar, meu. Assim, pra saber se você teria pelo menos como ter a nacionalidade, eu não consigo imaginar. Não dá. Porque assim, aí ela é sua madrasta, pelo que eu tô entendendo basicamente. Acho que não tem vínculo. Não dá. Até porque a sua madrasta não conseguiria obter a nacionalidade dela por ter filhos espanhóis. Ela teria que ter uma por residência de qualquer forma. Se você for menor de 21 anos e ela tiver a nacionalidade dela aqui, ou ela for casada com alguém, ela tem uma residência, dá pra vir ali, tá? Se a gente comprovar alguma coisa. Mas maior de 21 anos, que eu imagino que você seja, que você tá usando o YouTube, eu não tô vendo essa possibilidade. Melhor buscar outro caminho, né? Mas tá vendo? A gente vai... Olha, já estou em Portugal há mais de um ano. Eu consigo migrar para a Espanha? Tem que cumprir todos os requisitos como se você estivesse no Brasil. A única coisa é que você, se por exemplo, você for solicitar uma residência não lucrativa, você vai solicitar no consulado da Espanha em Portugal. Não vai ter que ir para o Brasil solicitar.
mas não tem nenhuma facilidade por você ter uma residência em Portugal. Só se você tivesse nacionalidade. Exatamente. Mas residência... Olha lá, o Dinho Pereira, cheguei atrasado. Gostaria muito que falassem sobre a residência não lucrativa, que a gente falou um pouquinho atrás. Tenho empresa no Brasil e meu atendimento é completamente remoto. É possível solicitar esse visto? Olha, a residência não lucrativa, ela está sendo um grande problema, porque eles, por uma época, aceitaram quem trabalhava remoto e até comprovava rendimento com esse trabalho remoto. Atualmente, eles são bem claros. Se o seu rendimento vem de uma empresa ou de algum trabalho remoto e eles consideram a hipótese de que você vai continuar trabalhando para essa empresa enquanto você estiver com uma residência não lucrativa na Espanha, eles estão denegando. Não dão. Mas em breve, gente, vai sair aí o visto de nômade digital, que vai ser justamente para essas pessoas. Os requisitos dele vão ser mais pesados que a residência não lucrativa, tá? A parte de meios financeiros vai ser a mesma, ou seja, 33 mil euros que vai ter que comprovar, vai ter que comprovar o vínculo com a empresa que você tem, a possibilidade de você trabalhar 100% remoto, você tem que ser um profissional graduado, vai ter que comprovar tudo isso. Mas é um visto para esse tipo de pessoa. Vai custar, né? Vai custar. Vai custar, lógico. Após o processo de arraigo familiar por cônjuge espanhol finalizado, quanto tempo eu consigo a cidadania? Depois de um ano que você obtiver esta residência, né? Ou seja, se ela foi dada para você no dia 20 de dezembro, no dia 20 de dezembro do ano seguinte, você já pode entrar, desde que você não fique fora da Espanha por mais de 3 meses e continue residindo aqui com o seu cônjuge, né? Não dá para ele ir embora, nada disso. Você não tem que continuar juntos no momento que você for da entrada na nacionalidade. Felipe está casado comigo. Gente, tô até o cabelo. Lá vem bomba. Pensar. Me fizeram outro dia, eu fiquei, não sei. Casamos. Ele não pega nacionalidade, se você tem a nacionalidade. Ele não pega nacionalidade na hora. De imediato, um ano depois. ano. Aí um ano depois pegou a nacionalidade. Pode separar? Pode. A nacionalidade é dele. Tá. Não tem que a ficar residência é vinculada. A nacionalidade não é vinculada. Uma vez e se tiver só residência e separa? Perde automaticamente? Depende. Se você está há mais de 3 anos convivendo com esse cônjuge com essa residência, já não perde mais. Ele precisa avisar a oficina de estrangeria que ele não está mais casado com essa pessoa, mas já não perde a tarjeta. Antes de 3 anos, perde. Precisa modificar num prazo de 90 dias depois que informar a oficina de estrangeria. Aí, ó. Quem me perguntou, fiquei, não sei. Olha lá, sobre a lei de riders, desses repartidores de comida, está sendo mais flexível para autônomos trabalhar com entrega de fast food ou está proibido? Tem que estar legal, né? Gente, tem que ser uma permissão de trabalho. Não sei como é que tá a lei disso, né? Tem que ser autônomo, eu acho. Né? Qual foi a conclusão disso? A conclusão é que estão brigando na justiça até hoje. Não, estão brigando na justiça até hoje. Não tem a ver com estrangeria isso, mas é que teve ali um problema, tanto que uma das empresas grandes, não posso falar o nome da empresa, mas uma das empresas grandes saiu daqui da Espanha justamente por isso, porque o Ministério do Trabalho estava exigindo que fossem todos contratados, né, que não fossem autônomos. E mesmo os entregadores, não de comida, mas entregadores desses sites de venda de produtos, também está tendo o mesmo problema, que quer que seja contratado da empresa. E não de uma oficina da empresa, que é uma oficina terceirizada. Porque no final eles têm péssimas condições de trabalho, né? Porque eles estão falando que o fato de você fazer a escala de horário para essa empresa já é empregador. Então é complicado. Então é isso, pessoal. Você pode fazer com permissão de trabalho, ainda pode como autônomo, né? Porque ainda fazem como autônomo. Sim. Mas está na justiça. Show. Olha lá, tem um rapaz que ele está em Portugal, entrou pela Espanha, porém ele está com o processo de documentação dele lá em andamento. Ele consegue vir para cá, ele precisa finalizar a documentação dele lá para vir para cá. Bom, se você finalizar a sua documentação em Portugal, significa que você estava regular dentro do espaço Schengen. Se você vier para cá antes de finalizar, você vai estar aqui irregular. Estando regular no espaço Schengen, você consegue solicitar lá, por exemplo, um visto de estudos, uma residência não lucrativa. Se você estiver irregular de qualquer forma, você não vai conseguir pedir nada. Passou o seu prazo de regularidade dentro do espaço Schengen. Não importa se foi somente dentro da Espanha, dentro de Portugal, passou. Olha lá, eu tenho direito à lei de memória democrática e quero mudar para a Espanha. Nesse caso, é melhor dar entrada na documentação na Espanha ou no Brasil? Então, pessoal, aquilo que a gente conversou, dar entrada na Espanha, primeiro você precisa estar legal aqui na Espanha, precisa pedir a sua residência aqui.
Aí a gente tem que conversar. Tem alguns clientes que vale a pena. Tá bom, quero já ir, aí vem pra cá. Existe uma opção de arraigo familiar, vem pra cá, já solicita no lugar onde essa pessoa quer estar indo rápido o arraigo e aí dá tempo. Agora, se a gente tá falando de Madrid, com o arraigo familiar solicitado nesse sentido, eu acho melhor pedir desde o Brasil, porque a gente vai perder ali 1 ano para solicitar a residência, para depois correr atrás disso. Vale mais a pena você pedir junto ao consulado no Brasil, por mais que esteja demorando as citas, que vai sair mais rápido. E aí você já vem como espanhol. Legal. Aí estamos com 40 pessoas, bem-vindo todo mundo que está entrando, tá dando oi aí, estamos junto aqui. Vamos lá, mais uma lá. Minha cunhada não conseguiu nacionalidade em 2010, na lei de 2007, pois era de maior. Agora vai pedir pela lei da memória democrática. É melhor ela pedir no Brasil ou na Espanha? Mesma coisa, né? Tá. Show. Aqui no YouTube, todo mundo que mandou estão respondidos, hein? Aí, ó, o pessoal tá todo mundo pedindo, dando like aí, é isso aí, galera. Excelente. A comunidade tá forte aí. Tem mais Quer abrir aqui, algumas aqui? Quanto tempo deu de live até agora? 40, não? Sim, exatamente. 40 minutos? Tá, então temos 20 minutos ainda. Vamos lá. Vamos embora. Ó, estou com visto de estudante. Caso arrume emprego formal, consigo trocar para de trabalho? Consegue desde que você tenha o seu certificado de conclusão do curso. Com aproveitamento. Tem que ter o certificado. Tem que ter. Pera, que agora essas aqui a gente já respondeu. É uma coisa que eu nunca fui retirar o meu. O quê? Meu certificado de conclusão. Eu saí do curso de espanhol no Instituto Cervantes e nunca peguei. Vou pegar. Eu também. Não vai ter muita utilidade. nem pra nacionalidade. Porque já venceu, né? Não, nem por isso, porque pra não nacionalidade é DELI, tem que ser o DELI ou da Escola Oficial de Idiomas, que é credenciado das comunidades autônomas. O DELI não tem validade, né? DELI não. O DELI Não tem? Não. O Você CCC faz tem uma 24 vez, anos. Tá. Diplomas de ensino superior brasileiros são profissionais altamente qualificados? É profissional altamente qualificado desde que você ganhe 45 mil euros. Tem que comprovar isso, né? É isso que tem que Pra ficar vocês claro pro terem pessoal, ideia, né? o diploma nem sempre é essencial, facilita muito o processo, mas a gente conseguiu, num caso bastante específico, considerar como altamente qualificado uma pessoa que não tinha um diploma de graduação, porém ele era especialista, o único especialista no mundo de uma máquina, de um maquinário, de uma indústria. Só ele sabia mexer nesse maquinário. E a gente conseguiu comprovar essa especificidade dele, lógico, com esse salário, para que ele pudesse vir como profissional altamente qualificado, mas ele não tinha nem diploma de graduação. Que maravilha. Ó, sou casada com um brasileiro que tem nacionalidade espanhola. Preciso tirar NIE? Precisa. Tá legal aqui. Exatamente. Vai vir para cá e a gente vai fazer o processo, provavelmente, de arraigo familiar. Documentos necessários para um cidadão português estar legal na Espanha. O certificado de residente europeu, pessoal. Para o residente europeu, ele precisa apresentar ali, basicamente, além da documentação pessoal dele, meios financeiros, que você pode comprovar de 3 formas. Dinheiro no banco, aproximadamente 7.600 euros. Com pré-contrato de trabalho, uma proposta de trabalho, ou alta como autônomo, que a gente já conversou aqui, que pode não valer tanto a pena assim. Se for com meios financeiros próprios, ou seja, conta em banco com dinheirinho, tem que ter também o seguro-saúde, sem copago, tá? Com esses documentos, vai lá na oficina de estrangeria, consegue a cita primeiro, vai na oficina de estrangeria e vai ter esse certificado de residente europeu, papelzinho verde, sem foto. Não tem como o europeu ter uma tia, tá? Porque tem muitos clientes que recebem o papelzinho verde, aí eles me ligam depois assim, doutora, faz pra mim agora a tia, porque eu não tô gostando desse papel e eu quero um documento com foto. E assim, tem que explicar. Não pode, não tem como. Tia pra essa tá? Não existe essa possibilidade. Então vai receber ali o papelzinho verde, que é mágico. Ele permite que você resida aqui de forma permanente, assim, não tem prazo de validade. E possa trabalhar por conta alheia, por conta própria. Ou seja, é um papelzinho verde que é horrível, mas tem muitas vantagens. Eu já tive que refazer, porque ele apagou inteiro. Mas também com 2 anos pega a nacionalidade e vai ter o DNI. Exatamente. Se você quiser ter a nacionalidade espanhola, você muda para um DNI. O DNI Assim, não precisa, mas precisa. Basicamente, você não precisa, mas você precisa. Eu tô fazendo a minha, a Renata vai fazer a dela também. Quando tempo demora quando você pega o DNI na mão para pegar o passaporte? É rápido, não? Não, sai na hora. Sai os dois, não? Exatamente. Na hora que você vai receber, viu, pessoal? Vocês vão receber na casa de vocês a certidão de nascimento. Então, vocês fazem a jura-bandeira, né? Seja no notário ou no registro civil. Fazem a jura-bandeira, vocês vão receber ou por correio ou por e-mail a certidão de nascimento espanhola de vocês. Uma certidãozinha bonitinha. E com essa certidão, vocês têm o prazo de 6 meses. Se passar de 6 meses, vocês vão perder a nacionalidade. Tem que pedir outra certidão.
para ir na polícia pedir o DNI e o passaporte. Nesse dia que você vai na polícia, essa cita não é tão difícil de conseguir, já sai na mão com DNI e passaporte, e no seu DNI já tem o certificado digital do seu ser espanhol. O seu certificado digital anterior será cancelado de imediato. O NIE muda? Sim, muda tudo. Você vai ter que obter, nesse mesmo dia que você vai ali, você pede para o policial, eu preciso de um certificado de concordância, que vai dizer que você, Renata, do NIE e tal, é a mesma Renata do DNI e tal. E aí você tem que apresentar na sua empresa, na Seguridade Social, na Agência Tributária, na DGT, em todo lugar que você possa imaginar. Aí vocês chamam o Marcelo. Marcelo, me socorre pelo amor de Deus. Pronto. Eu tinha uma pergunta agora. A certidão de nascimento daqui sai igual de Portugal? Com a data de agora? Na data do dia. Não, ela sai com o seu nascimento normal, mas do lado vem ali na margem, dizendo que você adquiriu a nacionalidade por residência, porque isso... Por mais que eles digam, no exame CCC tem uma pergunta que fala assim, existe alguma diferença entre o espanhol de origem e o espanhol que adquiriu a nacionalidade? Eu errei essa pergunta no CCC, porque legalmente, pra mim, a resposta é não. Qual é a resposta pra você? Não, não é. Existe um monte. Porque assim, por exemplo, num arraigo familiar, só obtém quem é filho de um originariamente espanhol. Então já tá aí, já tem uma diferença existente. Você já colocou a diferença ali. Então existe diferença. Então por isso que vem na margem sempre a forma como você obteve sua nacionalidade. Pode ser por opção, pode ser por residência, só não vem por casamento não vem por residência, porque é uma nacionalidade por residência. Só não vem quando você obteve ali pela origem, ou seja, você é filhinho de um espanhol de origem, foi lá e te nasceu, entendeu? Aí não vem nada. Quando vem algo escrito ao lado, atenção. Tá demorando quanto tempo? Quando você dá a entrada no processo até ter a nacionalidade? Atualmente entre 1 ano e meio e 2 anos. Caraca. Ou seja... Já estou aqui em Madrid, só falta tirar NIE. Como faz? Posso sair do país neste processo? NIE de quê? NIE tem vários NIEs. E não pode sair do país. Seja ilegal, né? Não pode sair do país no processo. Porque assim, o fato de você estar em processo de NIE te coloca... de autorização de residência, né, falando corretamente, te coloca numa situação de alegalidade, ou seja, você não está irregular, porque você está em trâmite, mas você não está regular e só pode sair do país e voltar quando você já ultrapassou aquele prazo de 90 dias de turista, se você está regular, se você tem uma tarjeta para apresentar. Então, não enlouqueçam a cabeça do advogado de vocês com: oi, doutora, eu tô aqui no Brasil, como é que eu faço pra voltar? Nossa! E como faz? Tem que esperar? Não volta nunca mais? Não faz, gente, não faz. Tem gente que tenta a sorte, já tive clientes que tentaram a sorte, entraram tranquilamente pela Espanha mesmo. Tentaram a sorte e entraram. Tem clientes que eu perco sono. Nunca tive caso de cliente deportado, mas assim, inconvenientes podem acontecer, segurarem, reterem no aeroporto. Eu não faço serviço de aeroporto, mas eu tenho que chamar uma colega que tem que ir lá, soltar a pessoa. Gente, é um desconforto enorme. E então, que você poderia ter evitado se você ficasse de boa, né? Pediu aqui um documentinho, fica. Olha, eu tô em Madrid com visto de estudante até junho de 23. Até lá queria encontrar um emprego na minha área trabalhando full time 40 horas. Consigo trocar o meu visto para um trabalho antes de acabar o meu curso? Não. Tem que acabar o curso e conseguir a proposta de trabalho. E aí acabou o curso, muito provavelmente ele tem um mês, né? Geralmente eles dão um curso mais um mês. Né? Ele tem como solicitar essa alteração desde 60 dias antes do vencimento do NIE dele e até 90 dias depois. Entendi. Para pareja de hecho, melhor casar no Brasil e levar papéis no consulado ou casar na Espanha e fazer por lá? Eu não entendi pareja de hecho. Porque pareja de hecho é união estável. É união estável, exatamente. A união estável feita no Brasil, ela não tem validade aqui na Espanha, tá? Teria que fazer tudo de novo. Teria que fazer a inscrição da pareja de hecho, da união estável, ou a gente solicita com uma pareja de hecho não inscrita. Lógico que o documento aí, ele tem um valor meramente comprobatório de uma relação que existe. Então, se é um documento que foi feito há mais de um ano, tem filho comum, tem conta corrente comum, a gente consegue comprovar a existência desse casal há mais de um ano a ponto de solicitar aqui com uma pareja não inscrita, né? Com um casal não inscrito. Agora, casamento, gente, é mais fácil de casar no Brasil. Transcrever esse casamento no consulado do Brasil, imagino que seja no consulado espanhol, e vir para cá com tudo pronto. Atualmente, aqui na Espanha, se você solicita uma transcrição de casamento junto ao Registro Civil Central, está demorando em torno de 3 anos para sair. Nossa. Caraca, quando a gente chegou era o quê? 1 ano, a gente achava muito assim, era um negócio... Mas isso no consulado de Portugal.
de Portugal. Sim, é diferente. É diferente. Mas tudo que você faz pelo consulado no Brasil vai mais rápido. É? Eu lembro que o seu processo de visto foi super rápido, foi em uma semana. Uma semana eu resolvi. Tava na pandemia? Não, no Brasil. Não, no Ah, Brasil. sim. Na verdade, eu peguei a matrícula da escola, Ele foi pedir eles mandaram uma informação. carta, eu fui pedir informação, já tinha a carta, já dei na mão da mulher, ela segurava Todos meu os documentos, passaporte. tudo. Lembra que ela segurou, porque eu não podia, ela tinha que colar um selo lá. O visto. E no dia seguinte, assim, ela já avisou que depois de 6 dias eu tinha que... Ah, excelente. Visto de estudo levar a família, entendo quais são as... Pode, pessoal. Código. É, Visto, pode. estudo, levar a família. Os caracteres são muito poucos. É assim, pode, é permitido trazer família, mas muito cuidado, porque o consulado pode entender que isso tem fins migratórios e aí ele denega o visto. De São Paulo tá expert em fazer isso. Então, por exemplo, eu sou casado, tenho 3 filhos menores de idade, decidi fazer um curso de espanhol na Espanha. E aí todo mundo é meu dependente, um ano sabático da família inteira. Basicamente, as crianças vão estudar numa escola pública, dependendo do sistema público espanhol. Então, assim, gente, cuidado, né, com isso. Agora, eu tô indo fazer um doutorado e minha família quer ir comigo pra Espanha, a gente já tá falando de uma outra coisa, a gente já não enxerga tantos fins migratórios. Não é preconceito, tá, pessoal? É como os consulados estão interpretando isso. Você tem condição de estar aqui sem dar prejuízo pro Estado, nem nada. É isso que os caras vão ver. No fim, é uma empresa grande, gente. Tá chegando aqui... E é engraçado que as crianças podem estudar em escola pública, né? Podem, porque o ensino, ele é obrigatório e universal. Então, basta que você esteja empadronado, não precisa ter documentação legal que as crianças vão estudar. Mas, por exemplo, vejam, o visto de residência não lucrativa, eles já pedem, quando tem menor de idade como dependente, que você tenha uma matrícula numa escola privada. Privada, não pode nem ser concertada. Caraca. Ou seja... E é uma grana, viu? A escola privada. Boa noite, pessoal. Se tiver um amigo na Espanha, é verdade que ele consegue fazer o agrupamento? Não, amigo não é relação. Você precisa uma parelha aí. Faz uma parede. Aí a gente precisa entender o grau dessa amizade. Porque eu consigo abrir uma conta. Ele consegue abrir uma conta na Espanha estando no Brasil para poder comprovar a renda? Não, a conta tem que estar aqui para assinar. Tá. Você pode até começar o processo de abertura de conta, mas para ela estar ativa tem que estar aqui assinando. Show. Meu esposo é espanhol, minha filha tem empresa aqui no Brasil, ela tem renda e quer mudar para a Espanha. Qual é o trâmite? O esposo dela e os filhos podem ir também? Quem é espanhol na história? Tem alguém espanhol? Não. Meu esposo é espanhol. A minha filha tem empresa no Brasil, tem renda e quer mudar para a Espanha. Qual que é o trâmite? Tá, eu acho que a filha não deve ter uma nacionalidade, pelo que eu entendi. Então o trâmite aí seria ou uma residência não lucrativa ou uma autorização de residência de trabalho por conta própria, dependendo do que for essa empresa, se ela pretender abrir essa empresa aqui. Isso daí é um caso para sentar e analisar. Quem perguntou aqui, tem 3 pessoas que perguntaram sobre o contato da Espanha Mais. Então eu vou deixar depois aqui na legenda, na descrição do vídeo e também no final a Amanda passa e a gente vai deixar o Instagram deles também, porque lá no Instagram Sim, tem no todos os Instagram contatos. tem, gente. Tem já até o link direto pro WhatsApp. Inclusive no título do vídeo aqui eu coloquei, @Espana_mas. Esse daí é o Instagram, tá bom? Vamos lá. Se fizer um MBA na Espanha, precisa depois homologar a graduação? Ou não? Se você quiser. Depende para quê? Aquilo que eu já falei. Vamos analisar para que você precisa dessa homologação. Se você vier fazer um MBA, enfim, e você é engenheiro e você precisa dessa colegiação de engenharia para trabalhar com alguma coisa, sim, precisa. Agora, você tem uma faculdade de administração de empresas, fez um MBA, não vejo justificativa para você fazer uma equivalência. A Nívia, ela tem 54 anos, é empresária no Brasil. Ela gostaria de migrar com residência sem fins lucrativos e perguntou se é difícil conseguir. Então... Se você é empresária, a gente precisa fazer uma análise do seu caso para entender de onde vem a sua renda, como que é essa empresa, que tipo de trabalho você presta. Porque, por exemplo, no caso dos profissionais que têm sociedade pura no Brasil, ou seja, médico, advogado, que são aqueles profissionais que têm uma sociedade que eles precisam, atuarem, tá complicado de conseguir, porque assim, não adianta eu colocar um sócio no meu lugar, porque meu sócio não vai fazer meu trabalho, eu tenho que trabalhar para essa empresa, então assim, tem dificuldade. Profissões que a gente percebe claramente que podem trabalhar via remota, também eles estão
consultorias. Eu sou empresária, eu presto consultorias em marketing digital. Eu vou colocar uma pessoa no meu lugar, mas você pode trabalhar remoto. Sabe? Então, assim, a gente tem que sentar e estudar o caso para entender como a gente vai apresentar isso para o consulado. Com quantos euros consegue entrar em espécie, pois ainda não temos conta espanhola? Acho que são 9.999. 10 mil dólares equivalente em euros. Pronto, Marcelo sabe. 10 mil dólares equivalente em euros. Mais ou menos está igual, talvez. Hoje em dia também. Bomba na colônia, ferrar os olhos. Um dia mais rápido o processo para cônjuge de espanhol solicitar a autorização de residência na Espanha. Gente, algo que não seja Madrid, Barcelona, Málaga sai bastante rápido. Onde que é a praia? É perto de Málaga? Esqueci. Não. Cádiz. Cádiz sai bastante rápido também. Guadalajara, Toledo. A questão toda que está travada. Canárias está bem demorado. Nas ilhas, em geral. Muita não sei o que aconteceu com as ilhas, que travou tudo. Era rápido, travou. Tarragona sai rápido também. Acho que basicamente é isso. Galícia sai rápido. Eu tive uma recentemente em Astúrias, não saiu rápido também. Tudo isso muda, viu, gente? Porque assim, eles decidem colocar um pouco mais de funcionário numa área, agiliza, atrasa a outra. Então, assim, eu consigo dar uma posição disso, assim, naquele momento. Amanda, vamos entrar amanhã. Me diz mais ou menos como é que tá. Eu consigo te dar um parecer, porque esse da Canárias, por exemplo, me pegou de surpresa. Tenho dupla nacionalidade e união estável. Meu parceiro tem os mesmos direitos de um casado com espanhol? Tem dupla nacionalidade, imagina, com espanhol. Aonde está essa união estável? Imagino que seja no Brasil. Se tiver filhos comuns, a gente consegue comprovar aqui, mesmo que não tenha parenthalete inscrita. Se não tem filhos em comum, a gente tem que contar uma história de amor para eles, informando que vocês estão juntos há mais de um ano, que tem uma relação pública estável. Essa história de amor que eu tenho que contar é realmente um livrinho de história de amor, tipo assim... Roberto e Juliana se conheceram em 2007. Desde então, eles vivem loucamente apaixonados, tanto que eles viajaram para Veneza, foto dos dois em Veneza, reservaram um hotel em Veneza, olha aqui a página do Booking, compraram passagens juntos para Veneza. E aí eles têm, aí eu vou indo contando a história, e aí eu chego lá que e agora eles têm uma conta conjunta, eles são beneficiários um do outro no seguro de vida. Quanto mais coisa eu coloco que façam esse interlace entre vocês dois, mais eu consigo comprovar. Ou mais simples, faço uma parenthalete inscrita aqui na Espanha. Então. Com o objetivo de comprovação de renda para alocação de imóvel na Espanha, eu sou brasileiro, eu moro e tenho renda no Brasil, trabalho remotamente. Uma conta corrente em Portugal ou uma fintech, uma dessas digitais, são aceitas? Responde aí, Marcelo. O que é aceito? O aluguel não tem nada a ver com o governo, né? É com o proprietário. Ele pode falar o que quiser. Eu quero 6 contas que comprovam isso aqui perfeitamente em Portugal, no Brasil, ou na Turquia, não importa, entendeu? Depende do que o cara falar. Assim, normalmente, pessoal, eles não aceitam nenhuma declaração de renda de fora daqui da Espanha. O que eles querem, o que vai te deixar numa situação muito confortável é nómina, contrato de trabalho aqui na Espanha. Saiu da nómina, aí eles já estão trabalhando do jeito que eles querem. Eles vão falar, querido, eu quero 1 ano de aluguel adiantado, 6 meses de aluguel. É legal? Não é legal, mas é o que eles estão pedindo. Não tem nenhuma regulação para isso, entendeu? Ou seja, até tem, você não pode pedir mais que 2 aluguéis como garantia. Mas, tá bom, não posso pedir, mas eu não alugo. Também não alugo, só faço se der. Então, exatamente. Então é uma coisa que depende do proprietário. Depende da garantia que o proprietário vê se, legal essa garantia, esse imposto de renda aqui é legal, então vou aceitar, mas é difícil, porque ele gosta mesmo de nome. Levando todos os documentos apostilados, traduzidos, juramentados, certidões de nascimento, de casamento, histórico escolar, antecedentes criminais. Nossa, já na chegada aí eu consigo dar entrada? Gente, se tiver tudo bem, que eu não vi nada ainda, tá? Então, assim, as minhas respostas normalmente vinculam. Porque se eu falo tudo bem, a pessoa vem e fala, mas você disse que estava tudo bem, agora você está dizendo que eu preciso de mais documento. Gente, eu preciso ver se está vencido, se a tradução foi feita corretamente. Tem muita coisa que eu preciso ver. Então, enfim, se depois de analisar, se estiver tudo bem... Por isso que é importante vocês saberem, assim, que nem a gente faz a live para poder esclarecer de forma superficial e às vezes a gente até é um pouco mais imersivo no assunto e fala tudo o que você tem que fazer e tal. Se você tem tantas dúvidas que nem aqui, a Thaís, ela tá sempre com a gente. Thaís, em cima de todas as dúvidas que você sempre manda pra gente, é interessante você pegar uma consultoria, por exemplo. Então você, entrar em contato com eles e falar diretamente com eles, porque é uma coisa direcionada, entendeu?
Então, todo mundo que tem algumas dúvidas que são relacionadas à documentação, principalmente, porque às vezes a gente pode falar, tá, esse documento é válido. Você chega aqui, você não apostilou, ou se não trocou a documentação. É importante vocês terem um feedback tempo a tempo, né? Exatamente, gente, é muito importante isso. Especialmente, assim, as pessoas que querem vir do Brasil já para dar entrada no processo, o ideal é que faça a consulta com a gente, até feche a assessoria antes de chegar aqui, porque já aconteceu muitas vezes, né, Marcelo? A pessoa fecha, tem muita gente que, eu só vou fechar a assessoria quando eu chegar aí, ou seja, achando que vai chegar, vai me pagar, eu vou entrar com o trâmite no dia seguinte. Na hora que eu peguei todos os documentos, a pessoa me trouxe um monte de documento errado, ou seja, eu teve que começar tudo de novo e demorou muito mais. Principalmente agora para visto de estudante, né, que me pedir aqui, entrou para Portugal. Já não dá mais. Já é um empecilho maior para conseguir. Exatamente. Claro. Começando antes, tem várias coisas que podem ser feitas antes. Vai começar aqui na Espanha sem problema nenhum. Começa a assessoria antes para entender como é que vai ser esse processo aqui na Espanha, né? Porque aí chega aqui e aí é surpreendido com situações que podem tornar bastante aquilo. Cada caso é um caso e é uma via que você vai tomar, porque a Espanha funciona assim. Gente, a gente mesmo vivendo aqui, às vezes a gente acha que vai dar entrada numa documentação da forma correta e a gente fala com eles e eles falam, não é mais assim, é assado. Então, a gente vivendo aqui fica perdido. Então, quem está distante, além de ter esse fator, né, da distância, de, eu vou chegar, será que eu vou conseguir cita e tal? Você tá com tudo alinhadinho por datas e tudo isso daí, até pela entrada. Você entrou pela Itália, acabou tudo que você conversou, por exemplo. Então é interessante vocês fazerem isso, entendeu? Exatamente. Sabe assim, tem como resolver até, não, mas eu faço questão de entrar pela Itália. Tem um documento que você precisa firmar nas 72 horas primeiras que você chegou na Espanha. Então, assim, se a gente está com tudo regular, a gente consegue ali manejar isso, né? Mas, poxa vida, tem gente que liga pra gente, esse visto de estudos aqui na Espanha, você tem que solicitar até o seu 60º dia dentro do espaço Schengen, considerando esses 60 dias, os últimos 180 dias que você teve. Então, se você veio em algum momento dentro desses últimos 180 dias, ficou 10 dias, isso já está considerando nesses 60. Então, não é que você chegou aqui da última vez e não é quando você entrou. A gente tem que fazer um cálculo do passaporte inteiro. E tem gente que contata a gente no último dia, antes de completar os 60. Aí tem que pedir penais, tem que fazer certificado médico, ou seja, já era, não dá mais. É a mesma coisa de hoje, de uma pessoa que ligou, que fez contra a abogada e... Não, entrou com 60 dias. Entrou com 2 meses. 2 meses não são 60 dias. Entrou com dia em atraso. São 60 dias, não 2 meses. É inadmitido a trâmite. 15 dias para sair da Espanha, pessoal. Caraca, não acredito. Perdeu. Acho que é isso, né? Tem mais perguntas? Acho que já estão meio que as mesmas. Né? Tá, já são 8 horas também. Acho que é isso. Muito boa. Muito boa a live. Obrigado a todo mundo que enviou perguntas aí. Fiquem sabendo que para contactar com vocês é bom vocês falarem como consegue. Gente, a gente sempre fala isso nas lives. Nós somos omnichannel. Respondemos por todos os canais, tá? Respondemos Facebook, respondemos direct no Instagram, respondemos perguntas no Instagram. No nosso Instagram tem ali o linkzinho na nossa bio, que tem contato direto no WhatsApp da equipe, tem e-mail, tem o nosso site, que você pode agendar a consulta diretamente já no nosso site, nem precisa entrar em contato com a gente, já tem ali a forma de pagamento, tudo pelo site. Ou seja, respondemos tudo, temos contato full com todo mundo que precisar. E sempre que falar com eles, fala que viram aqui no YouTube, pra gente até ter um controle do pessoal que tá chegando e tal. E acho que é isso, né? É isso. Galera, até a próxima. De verdade, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham desfrutado. Tchau. A gente se vê numa próxima live aí. Tchau pra todo mundo. Show, né? Excelente. Foi muito bom. Deixa eu finalizar ela aqui. Finalizar direto. Terminar.